Final de jogo lá no Newton Santos, Botafogo 2, Bahia 1, mais uma derrota do Bahia jogando fora de casa, para variar. No vídeo de hoje a gente vai tentar falar, explicar o que foi essa partida, explicar o desastre que foi o jogo num resumo geral, devido às lesões, devido aos jogadores que estão fora do próximo jogo contra o Flamengo. O Bahia vai ter pelo menos 13 desfalques para essa partida do próximo domingo. Além do resultado ser ruim, a gente já tem essa série de desfalques, o Juba lesionado, o Mingo lesionado, enfim, só peço que tu deixe teu like aqui em meio a tanta notícia ruim para você poder ajudar o canal. Converso que você comente aqui abaixo a tua opinião sobre o jogo e vamos analisar esse jogo, meu povo. Vamos tentar falar o que foi esse Botafogo 2, Bahia 1. Vou até puxar logo aqui a lista para vocês dos jogadores que estão fora do próximo jogo, porque eu acho importante começar falando sobre isso. Sanabria fora porque foi expulso. Vou falar mais sobre essa expulsão e sobre o que aconteceu após. Arias também fora, suspenso por terceiro cartão amarelo. Juba saiu ainda no primeiro tempo lesionado, com dor no adutor. Mingo também lesionado, saiu de campo. Gabriel Xavier fora, suspenso. E o Nestor também fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bahia foi para o Rio de Janeiro com uma missão muito simples: vencer o jogo e chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Só dependia apenas dele para que isso acontecesse. E aí, o Mirassol empatou e tal, por isso que o Bahia dependia apenas dele. E aí eu pensei assim, não, o Bahia vai entrar com a postura, sabe, da possibilidade de chegar ao G4, só depende dele. É um jogo acessível, porque o Botafogo também não vive um bom momento, então o jogo vai ser nervoso para as duas equipes. O jogo começou até bem para o Bahia trocando passes, conseguindo ter boas triangulações, conseguindo chegar ao ataque, conseguindo colocar a bola no chão, conseguindo jogar. E aí o Juba sai lesionado com a dor no adutor. Quando o Juba saiu lesionado, eu pensei, ele vai colocar o Iago Borducci, mas aí ele surpreende e coloca o Zé Guilherme. O Zé Guilherme entra, o Botafogo cresce no jogo, o Botafogo tem 5, 10 minutos muito bons no ataque, e aí justamente pelo lado esquerdo, onde o Juba saiu, é que o Botafogo consegue construir o primeiro gol com o Vitinho, O Vitinho chega ali na linha de fundo, faz o cruzamento para trás e, se eu não estou enganado, o Jefinho acaba fazendo, ou o Jefinho ou é o Cuiabano, acho que, se eu não me engano, foi o Jefinho ou o Sanches, enfim, me atrapalhei todo, mas vocês entenderam. O Botafogo chegou ao primeiro gol no lance que para mim foi falha de posicionamento do Zé Guilherme, mas o zagueiro também poderia estar mais próximo, enfim, ele poderia ter tido uma cobertura no lance. Eu acho que a falha foi em conjunto, não foi exclusivamente do Zé Guilherme, mas depois daí é um Bahia muito ruim no jogo. O Bahia não consegue se acertar. O William José, e a gente precisa falar sobre isso aqui, assim, é difícil defender as partidas do William José recentemente. A bola bate nele e volta, ele não consegue reter a bola no ataque, o que é importante, pela característica dele. Ele é um jogador forte, fisicamente falando, jogador alto, é justamente para fazer esse pivô, para segurar a bola, para deixar o time chegar, para fazer com que o time consiga sair do campo de defesa, e isso não aconteceu no jogo de hoje. Não vem acontecendo, na verdade, em vários jogos. O William José vem mais atrapalhando do que necessariamente ajudando. E aí o Bahia se complica no jogo, porque o Bahia não consegue ter uma sustentação no ataque, com essa bola. O William José, uma parede, a bola bate e volta, ele não consegue ajudar, mais atrapalha do que qualquer outra coisa. O Bahia não tinha um meio de campo tão produtivo na noite de hoje. O Rezende, a gente sabe das suas limitações, mas o Everton Ribeiro não fez um grande jogo, assim como o Jean Lucas também não. O Bahia tinha muita dificuldade para conseguir ganhar duelos, para conseguir colocar a bola no chão e de fato jogar, e a defesa também, não conseguia sair com tanta qualidade como em outros momentos. E o Botafogo cresceu no primeiro tempo, poderia ter chegado ao segundo gol, não fez, e aí o jogo terminou 1-0. Daí a gente pensa, não, vai melhorar, o Rogério vai para o segundo tempo, a gente vai tentar pelo menos algo diferente, o Bahia vai tentar se acertar, se equilibrar dentro do jogo novamente para conseguir buscar o empate e quem sabe uma virada, porque tem time para isso. E aí que começa a série de coisas ruins, O Mingo sai lesionado, o Bahia toma um gol com 20 segundos de jogo, e aí tem minutos também muito ruins na partida. O Bahia não conseguia se encontrar, não conseguia jogar bem, não conseguia ter bons momentos ali para tentar um empate ou para tentar uma reação, até que vem a falta, cobrada pelo Rodrigo Nestor, que resulta no gol do Bahia, o único gol do Bahia no jogo. Uma falta que não tinha, a bola não ia entrar, a bola bate ali no jogador do Botafogo e acaba desviando, graças a Deus a bola acaba entrando, e aí o Bahia poderia ali ter mais fôlego, para buscar o empate, mais ânimo também depois do gol. O time estava completinho, tinha bons jogadores ainda em campo, tinha Sanabria, o Thiago acabou entrando ali no intervalo, o Bahia estava com uma postura boa para buscar o empate, pelo menos o Botafogo ficou bastante nervoso a partir dali, o Bahia poderia se aproveitar disso. Aí o Sanabria vai na linha de fundo, se joga, ele poderia não se jogar, ele poderia ter dado prosseguimento no lance, o Sanabria se joga e acaba sendo expulso. Expulsão para mim corretíssima, tá? Não tem nem questão aqui
aqui de falar, mas não foi para vermelho. Na verdade, a simulação, ele não recebeu o vermelho pela simulação. Ele recebeu o vermelho pelo segundo cartão amarelo dele no jogo. E, de fato, a simulação era para cartão amarelo. O árbitro, na minha opinião, acertou no lance. Quando o árbitro erra, a gente fala, mas quando o árbitro acerta, a gente também tem que falar. Mesmo prejudicando o Bahia, na minha opinião, o árbitro acertou. Foi sim para cartão amarelo, ele se joga, foi simulação, e aí acaba sendo expulso e tirando completamente as chances do Bahia de conseguir empatar aquele jogo. O Bahia ainda teve chance, ainda teve oportunidades, foi um jogo muito nervoso. O Botafogo, mesmo vencendo a partida, demonstrava ter muita, emocionalmente falando, né, não estava num momento muito bom, e o Bahia poderia até se aproveitar disso, mas não conseguiu, não teve forças, não teve capacidade suficiente de conseguir, mesmo com um homem a menos, contra-atacar, ter oportunidades mais claras, ou até mesmo aproveitar as poucas oportunidades que teve no ataque, e deu, assim, números finais. Botafogo 2, Bahia 1, e como eu falei no início do vídeo, uma série de desfalques. Como se não bastasse o resultado ruim da noite desta quarta-feira, o Bahia vai enfrentar o Flamengo com pelo menos 13 desfalques. Gabriel Xavier não vai estar disponível, Mingo saiu lesionado, Luciano Juba saiu lesionado e tomou cartão amarelo no banco, era um dos pendurados, também não vai enfrentar o Flamengo. A gente vai ter que ir com o Iago Borducci ou com o Zé Guilherme. Rodrigo Nestor também está fora desse jogo. Todos esses jogadores que eu falei para vocês se juntam a David Duarte, Canu, Eric Pulga, Juan Pablo, David Duarte, acho que eu não falei dele ainda, e se eu não estou enganado tem um outro, né? O João Paulo, de fato. São 13 desfalques. Ao todo, o Bahia perde praticamente mais de um time para enfrentar o Flamengo, jogadores importantes, e a gente não sabe o que fazer. Eu não sei quem que vai jogar na zaga, por exemplo, no domingo. Eu sei que o Luiz Gustavo deve estrear com a camisa do Bahia, e provavelmente o Rezende deve ser deslocado para jogar como zagueiro pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Iago Borducci ou o Zé Guilherme. No meio de campo deve ser aquela trinca que a gente já conhece, né? Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, mas para o banco de reservas é praticamente ninguém no banco. A gente vai ter que colocar algum jogador da base para poder jogar no lugar do Rodrigo Nestor, que não vai poder participar da partida. O Ademir é a única boa solução que a gente pode ter para o lugar do Sanabria, mas aí quem joga na ponta esquerda seria o Kaique. É uma solução. Centralizado, eu juro para vocês que tentaria o Thiago como titular no lugar do William José. O William José não vem funcionando. Eu sei que é um jogador mais experiente, eu sei que é um jogador que, para o funcionamento do jogo, né, pode ter um caguete a mais do que o Thiago. Só que, cara, o William José não vem conseguindo atuar bem há vários jogos, e a titularidade dele, na minha opinião, é inexplicável. Ele não consegue jogar bem, ele não consegue fazer com que o time consiga ter boa troca de passe, né? Ele não consegue ter um bom pivô, ele não consegue segurar a bola no ataque, tecnicamente falando, muito mal, fisicamente também muito mal, não consegue contribuir em nada, e na minha opinião não se explica, né, a titularidade. Então eu daria uma sequência para o Thiago já nesse jogo contra o Flamengo, para testar soluções. A gente não tem o Lúcio que foi vendido, a gente não teve ninguém que foi contratado para repor a saída dele, o Bahia não contratou nenhum centroavante no mercado enquanto a janela estava aberta, e agora a gente tem essa série de desfalques, esses jogadores que são suspensos, esse momento ruim e esse jeito de jogar fora de casa que parece não acabar nunca. O Bahia não aprendeu ainda a jogar fora de casa neste Campeonato Brasileiro e no Campeonato Brasileiro do ano passado também. E um time que quer ir para a Libertadores precisa aprender a jogar fora de casa. E o Bahia dá sinais de que ainda não aprendeu. É sempre os mesmos erros, é sempre a falta de postura que incomoda o torcedor, que atrapalha os resultados, atrapalha o desempenho e faz com que a gente tenha resultados muito ruins contra adversários diretos. O Bahia deveria se apresentar melhor hoje no Newton Santos e isso não aconteceu. Agora é encontrar soluções para o jogo contra o Flamengo, um jogo muito difícil que a gente vai ter nessa sequência agora de Campeonato Brasileiro. Depois tem Clássico Bavi, tem vários jogos muito difíceis que a gente vai ter pela frente e a situação está complicadíssima. O Bahia se mantém na sexta colocação, vê o Botafogo pular para o G4 e agora sonha, né, na próxima rodada com um resultado positivo para tentar voltar à briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!